Olá, sou o professor André Brock e neste vídeo eu apresento mais uma aplicação da distribuição normal padronizada, distribuição de probabilidades de variável contínua. Diz aqui a questão que as vendas de um determinado produto têm uma distribuição aproximadamente normal, com média mi, média populacional, de 700 unidades, e desvio padrão de 80 unidades. Embora trata-se de uma distribuição teoricamente para variável contínua, como eu já disse, tá? Você pode adaptar, pode aplicar também em situações aqui em que a variável não é propriamente contínua. Aqui estou falando em unidades, em número de itens. Se a empresa decide fabricar 800 unidades no mês em estudo, qual é a probabilidade de que não possa atender todos os pedidos desse mês por estar com a produção esgotada? O desvio padrão, não falei aqui, o desvio padrão populacional, o sigma é 80 unidades também. Tá? Então a questão aí é, na verdade, você calcular a probabilidade num mês qualquer desse volume de venda ser superior a 800 unidades. A empresa decidiu fabricar somente as 800 unidades. Aqui numa distribuição, voltando aqui, olha, em que a média é 700. Tá? Então o valor aqui de mi é 700. O desvio padrão é de 80. E o 800 é um valor que está à direita do 700, logicamente. Se está mais aqui para a extremidade da distribuição ou menos, não interessa, porque o desenho aqui é só para nos ajudar no raciocínio. Tá? Então eu coloco aqui um ponto em que eu tenho o 800, é o valor de x. Então x quem que é? X é a nossa variável aleatória de estudo, que é o volume de vendas, que pode variar mês a mês. Tá? Nós temos média, temos desvio padrão para os valores de x, mas é um valor, é uma variável, o próprio nome está dizendo aí, é algo que pode variar a cada mês. Então o que nós temos que determinar aqui é essa probabilidade, é essa área da distribuição. É a probabilidade justamente do volume de vendas superar as 800 unidades, sendo que a empresa decidiu fabricar 800. Bom, esse 800 aqui, esse valor de x, tem um representante lá na distribuição normal padronizada, que é aquela distribuição da variável z, aquela que nós temos valores numa tabela. Então nós precisamos encontrar aqui o valor de z, que determina a mesma área. Tá? Então vamos determinar que área que é essa, pode ser em percentual ou na forma unitária. Para isso nós temos o valor de z. Bom, ainda não temos, mas podemos determinar pela fórmula da padronização. É uma fórmula que me permite achar o valor de z, está aqui, a partir de um x dado. E esse valor de z determina a mesma área que x em sua distribuição. Tá? Então ocupa a mesma posição relativa. É a mesma distância aqui em relação à média que nós temos aqui, mas uma distância medida em desvios padrões. Nós pegamos aqui x, que é 800, menos a média, que é 700, dividimos pelo sigma, que é 80, tá aí, ó, a distância de 800 ao 700, que é a média, só que essa distância é dividida pelo desvio padrão, para saber justamente a distância em número de desvios. Tá? O resultado aqui é 100 sobre 80, que dá 1,25 exatamente. E o valor de z que nós temos que obter aqui, ele é justamente um valor com duas casas decimais, que é como ele é apresentado aqui na tabela. Então 1,25, primeiro nós localizamos aqui na primeira coluna, 1,2. Então o valor inteiro, 1, e a primeira casa decimal, 2, nós encontramos nessa coluna. Já a segunda casa decimal, nós encontramos aqui na primeira linha. Tá? Olha aqui o 0,05. Tá? Olha, nós temos aqui na linha do 1,2, tá? O primeiro valor, que é para 1,2 exatamente 1,20. Depois 1,21, 1,22, 1,23, 1,24. E aqui, finalmente,
1,25. Então é só vir na linha do 1,2 aqui, com a coluna do 0,05. O resultado é 0,3944. Bom, mas o que significa este resultado? Essa tabela só me dá áreas, probabilidades, do zero até o valor de z que eu padronizei, inclusive só para o lado positivo, né? Acontece que para o lado negativo, nós temos também, pela simetria da distribuição, nós temos os mesmos valores. Essa simetria que eu digo aqui, se fosse aqui para o lado negativo, né, quer dizer, negativo que eu digo, na distribuição padronizada em que a média é zero, então à esquerda da média nós temos valores negativos. A perfeita simetria. Então aqui, por exemplo, para o z igual a 1,25 positivo, se nós tivéssemos aqui menos 1,25, tá, nós trabalharíamos com o mesmo valor lá da tabela que nós encontramos, né, o 0,3944. Bom, esse 0,3944, ele representa o quê? Mesma coisa aqui que 39,44% da distribuição. Ele representa essa região aqui. A tabela sempre trabalha com probabilidades entre 0, a média da padronizada, até o valor de z que nós determinarmos. Tá? Não é o que eu quero como resposta, né? A resposta aqui ao nosso problema vai ser dada de que forma? Vai ser dada de que forma? Bom, nós temos pela simetria, né, em relação à média, dá para concluir também que nós temos 50% para cada lado da distribuição. Tá? Como aqui essa região corresponde a 39,44%, o que eu quero determinar, esse pedacinho aqui, essa cauda, né, essa parte da cauda, é obtido fazendo 50% menos os 39,44%. Na verdade, esse desenho que a gente faz, esse esquema, né, que é essa área aqui, olha, é mais para ajudar nesse raciocínio. Eu pego diretamente o valor da tabela, eu tenho que subtrair, o que fazer com ele? O desenho é para isso, para ajudar nesse sentido. Então, na forma percentual, já passei aqui para a forma percentual, o resultado é 10,56. Se for na forma unitária, é só dividir por 100, 0,1056. Os dois resultados aí, as duas formas podem ser apresentadas como resultado. É isso aí, até a próxima.